Olá, boa noite. Voltando, a primeira live precisou ser encerrada. Vou fixar aqui o comentário: alienação parental. Com a professora Maria Luísa Valente. Pronto. Ai, aqui. A primeira live eu precisei encerrar porque a Maria Luísa não conseguiu entrar. Estamos retornando agora com essa live. Oi, Elisângela, bem-vinda. Vamos ver se agora a Maria Luísa consegue entrar. Ela não estava conseguindo. Esse é o momento que a gente vai dando aviãozinho, vai dando coraçãozinho para o Instagram avisar que estamos aqui aguardando todo mundo. Ui. Então, se você puder ajudar. Opa! Agora vem. Olha ela aí, conseguimos! Tudo bem com vocês? Aconteceu, claro. Bem-vinda, professora! Que honra te receber. Obrigada, imagina. Eu é que fico honradíssima de estar aí com vocês, de ver a Bruna aí. Teve uma live também com a Bruna, mas infelizmente eu não consegui ver. Eu estou saindo de uma live agora com um grupo de advogadas feministas. Eu só tive meia hora para comer um sanduíche. Eu só tive meia hora para comer um sanduíche. Então, Maria, nós já tivemos live aqui com a Malena, com a Bruna, Heloísa, Helena, Viviane. Sim. Vamos ter semana que vem com a Marileide. Legal. Já tivemos com o Marcelo Prata. Ai, que Estou convidando a galera toda. Elisângela vem também fazer live comigo. Ai, que bom, que bom. Eu não estou no serviço social, né? Mas o serviço social está em mim, então claro. Não tem como não chamar a galera. Esse projeto... Não, é muito bom você prestigiar também, faz parte da sua formação, né? Com certeza, é a base, né? Exatamente. Se não fosse serviço social, hoje eu não seria sexóloga. Pois é, isso é que eu acho importante. Você tem uma formação aí de base, né? Que te deu a régua e o compasso para você pensar criticamente, né? Com certeza. Isso é importante, Com certeza. E esse projeto da Live Cuidar surgiu agora na pandemia, depois que eu tive Covid, e eu tenho um amigo que ele fez 100 lives. Nossa! E aí um dia, foram 100 dias diretos de live. E no início eu ficava irritada, porque ele fazia live dançando, e eu amo dançar. E eu com Covid eu não conseguia dançar. Claro! Eu comecei a me perguntar por que aquilo estava me aborrecendo tanto, né? Que na realidade eu estava falando um ponto que eu não podia fazer. Então e faz aí, também, né? E eu falei para ele sobre esse meu incômodo de eu não poder dançar, e aí ele conversou comigo e falou: por que você não faz live, Thelma? Tem tanto conteúdo. Eu falei: mas não falar sobre o quê? Aí as minhas clientes também começaram a pedir, a fazer live. Aí eu falei: então tá bom, então vamos fazer sobre o tema cuidar, que é uma coisa que eu gosto de cuidar. Eu fiz serviço social para isso,
né? Porque eu sempre gostei de cuidar, e é uma maneira, então, de cuidar sendo parada, de uma maneira com assistência realmente, sabendo aquilo que eu estou fazendo, com base, né? Não apenas cuidar, vai muito além de cuidar. E aí comecei as lives, aí vieram outras pessoas pedindo para eu falar sobre sexo e sexualidade. Ai, Então, que toda bom. quinta-feira, 22 horas, tem uma só sobre sexo e sexualidade. Ai, que bom, que bom. Fazendo essas duas lives. Bom, Ai, que bom. gratidão por estar aqui. Estou Ah, extremamente feliz, ah, professora, eu estar, agradeço. de ter você aqui. É muito importante falar sobre esse tema de alienação parental. E assim, Instagram é seu. Bom, primeiro eu quero agradecer muito por estar aqui, de ver minhas alunas. Eu falo sempre alunas, não tem isso de ex-alunas. Não, Alunas interessante. e companheiras de trabalho, enfim. É muito bom mesmo. E essa questão do cuidado, ela é uma questão central para quem trabalha com famílias. Eu sou assistente social, né? Trabalhei no Tribunal de Justiça durante muitos anos, com famílias em situação de litígio. Eu fiz uma pesquisa de doutorado sobre essas situações de litígio, né? E quando eu estava no tribunal, essa questão da alienação parental ela surgiu, né, como um tema e tal. E eu fui escolhida por esse tema, não foi esse tema que não foi eu que escolhi, né? Foi acontecendo em função do meu trabalho. Então, e por que família tem a ver com cuidado? Tem a ver com cuidado porque a família é o espaço do cuidado, né, por Sim, excelência. Mas o cuidado, ele sempre, como é uma atividade humana, né, e humanos são imperfeitos, muitas vezes as pessoas se excedem no ato de cuidar, né? E a própria violência contra a criança, né? Ela acontece nesse espaço, né? A gente sabe que a sociedade entregou o trabalho do cuidado às mulheres, né? sim, Por ser um trabalho mais barato, por ser um trabalho que não tem um valor é, monetário, né? O homem cuida da produção, né? Isso historicamente, do e a sustento. mulher da reprodução. Porque o cuidado é o quê? É a reprodução da vida, né? É cuidando que se reproduz a vida, né? O cuidado é, ele é naturalmente revolucionário, porque a gente vê hoje em dia, né, que a gente, com essa pandemia, a gente vê aí os nossos mandatários mandando as pessoas irem para a rua, em função de quê? Da economia, Sim. do valor da reprodução do capital, né? O cuidado é o contrário disso. O cuidado ele é revolucionário, o cuidado é a reprodução da vida. Então, nós estamos aliadas à questão do cuidado. Trata-se de cuidar, cuidar de quem? Cuidar das crianças. E agora, então, com a pandemia, essa questão do cuidado ela tornou-se central. Quando Sim. você se despede de uma pessoa numa mensagem, você fala, se cuida. Se cuida virou, né? Até no restaurante, quando você pede uma comida, eles mandam uns bilhetinhos, se cuida, né? Então, o cuidado ele passou a ser algo central. Se cuidar é o quê? Se manter dentro de casa na medida do possível, usar máscara, higienizar as mãos, enfim, essas regras fundamentais do Não cuidado. fazer uma coisa que amamos, que é beijar e abraçar. Exatamente, mas é só por enquanto. Tá. Mas, mas podemos namorar também pela internet, é possível. Sim.
Enfim, e podemos, quer dizer, a internet ela funciona como uma suplência, né? É algo precário, que não é o real, mas que está aí, é o que nós temos. A gente Sim. pode estar aqui agora, talvez se fosse presencial, seria mais difícil eu ir até você. Sim, Mas imagino. no virtual é mais tranquilo. Eu posso estar aqui com a Elis, com a Bruna, enfim, com você, com tantas pessoas que a gente gosta, mas a gente não está toda hora juntas. Então, o que a alienação parental, ela a gente precisa ter muito cuidado com essa discussão sobre alienação parental, porque ela é uma acusação que ela incide sobre quem? Sobre quem cuida, sobre quem tem a guarda das crianças, as Uhum. mulheres, na maioria das vezes, porque a Sim. sociedade entregou às mulheres o trabalho do cuidado. E ao entregar às mulheres o trabalho do cuidado, ela também fomentou essa ideia da maternidade como algo divino, né? Quando, na verdade, a maternidade é um trabalho, e um Ah, trabalho sério, um trabalho árduo, e há muitas cobranças, né, em cima de quem? Da mulher. Quem é a mãe desse menino ou dessa menina quando alguém comete alguma infração? ninguém pergunta quem é Né? o pai. Ninguém pergunta quem é o pai, até porque o pai, muitas vezes, nem registrou a criança. Né? Nós temos os números, o número, eu não sei dizer aqui números fechados, mas é muito delicado, né? Essa questão de acusar a mãe porque cuida. Ela também, de vez em quando, dá uns tapas. Isso acontece. As crianças são. Uhum. É, as crianças. Dona da criança, né? E muitas vezes, após uma separação, é difícil. Se imagina, uma separação é uma coisa muito dolorosa. Por mais que as pessoas queiram se separar, quando separa, é duro deixar aquela pessoa que você fez um projeto de vida e tal. E quando tem filhos, quer dizer, aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher, que muitas vezes foi uma pessoa com quem você, ao lado de quem você sofreu muito, né? Ela você tem que se entender com ela a respeito da criação desse filho. Né? O que é mais difícil Muitas ainda. vezes a violência é exatamente. Muitas vezes a violência, né? A histórico de violência. Né? E você imagina você estar compartilhando a guarda do seu filho com o seu algoz. Uhum. Né? Porque uma relação abusiva, ela não termina, ela deixa cicatrizes. A pessoa, o Bastante. outro que abusa, primeiro porque é relacional. E se é relacional, foi uma coisa construída. A pessoa que sofre o abuso, a mulher que sofre o abuso, muitas vezes eu estou falando todo tipo de abuso, físico, moral, tá? Muitas vezes ela se sente culpada. Onde foi que eu errei para ser tratado dessa maneira? E certamente ela, em alguma medida, colaborou, embora possa ser até o lado mais fraco, mais frágil da relação, ela colaborou. Né? Ela colaborou para aquela situação chegasse àquele ponto. Mas e aí? E quando tem uma criança? É a Né? questão da autorresponsabilidade, né? Eu permiti que fizesse isso comigo. Exatamente.
Exatamente. E quando tem uma criança, você não pode simplesmente descartar aquele homem ou aquela mulher, porque ele é o pai do seu filho, então, ou da sua filha. Então, é preciso encontrar formas mais construtivas de se relacionar. Aí que entra o trabalho do assistente social, do psicólogo, né? Ao resgatar aquela história de vida, é isso que faz o assistente social, quando ele faz um estudo social, ele faz um resgate da história de vida, da história daquela relação. Ele vai colaborar para que aquela pessoa consiga se compreender como corresponsável, né? E alguém que vai poder transformar, poder vivenciar aquela situação de uma forma mais construtiva. Porque não é só a criança, são os adultos também, né? Porque fala assim, não, mas a criança, mas o adulto também sofre, né? Muito. O adulto também sofre. Todo mundo que já teve uma separação, mesmo que você quisesse muito se separar, é uma experiência quase de morte a separação. Todo rompimento é um luto, né? Exatamente. As pesquisas indicam que a pessoa, as tabelas de estresse, que os americanos gostam muito disso, né? Que depois da morte, a coisa que mais estressa é a separação. Então, mas você não queria se separar? Sim, queria, mas estou sofrendo. Né? Somos humanos, somos contraditórios. E onde fica a criança nisso? Né? Como fica uma criança que mais sofre, né? Que os pais... Como agir, né? Porque tem, por exemplo, também aquela questão da mãe que acaba proibindo a criança de ver o pai. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Você não fica comigo, então você também não tem direito ao seu filho. Ela se apropria como se o filho fosse único exclusivamente dela. Isso. E eu acho que essa questão da posse, né, do sentimento da posse que a mulher tem, é muito em função de que se construiu também essa centralidade, a maternidade como uma coisa central na vida da mulher. Então, isso é algo que tem que ser desconstruído, né? A própria mulher, e os homens também, né? Porque é tudo relacional, compreender que, enfim, que eles dois têm parte, ao compreender que os dois têm parte naquela história, a criança pode vir a circular livremente na casa daquele pai. Mas aí vem a namorar, aí o pai arranja uma namorada. Mas e aí, com quem a mãe vai conviver? Com quem essa criança está convivendo? Eu caso agora, né, com uma cliente que assim, ela se separou, né? O filho tinha 1 ano e pouquinho, ela já tinha 2 filhos no primeiro casamento, é viúva. E aí o cara entrou e veio que assumiu a paternidade das crianças, ele é apaixonado pelas crianças. Eles tiveram um filho, quando esse filho fez 1 ano e pouquinho, ele se separou. E ela simplesmente não permite que ele veja nenhum dos 3. E aí o filho deles, para piorar, ela deixa com a irmã dela. Então o filho deles chama a irmã dela de mãe e o cunhado dela de pai. E ela não permite que esse cara veja essa criança, nem os outros 2 filhos dela, né? E isso ele podia ver até o momento que ele arranjou uma namorada. Então, ele arranja uma namorada, não pode mais ver. Usa a criança, né, como para se vingar dele. Você não ficou comigo, tá com outra mulher, então você também não vai ver mais seu filho. Agora, você imagina isso quando é o homem. Quando é o homem que aliena a criança da mãe. É horrível. O homem tem mais poder. Criança, né? Eu falo assim para ela, olha, a criança tem direito a ter pai e ter mãe.
Você Exatamente. está tirando o direito da criança. A visita não é um direito do pai visitar ou da mãe visitar, é um direito da criança. Exatamente. É o direito à convivência familiar e comunitária, que está na Constituição. Isso aí Agora, o que acontece é que é, por isso que eu digo que a mudança ela precisa ser ela tem que ser cultural, né? As mães precisam compreender que elas não são donas dos filhos, né? Que a criança tem até um ditado, acho que é indígena, é preciso de uma aldeia para criar uma criança. A gente vê isso agora na pandemia. A criança, antigamente, antes da pandemia, as mães e os pais podiam contar com, hoje ele vai dormir na casa do amiguinho, amanhã tem o balé, tem o dia da avó, tem isso, tem aquilo, tem dia que ele fica com a avó, tem crianças, famílias que se organizam assim, né? Tem um dia que a criança fica com a avó e tal. Agora não. Agora é papai e mamãe o dia todo. Agora é papai e mamãe o dia todo. As pessoas estão cansadíssimas, né? E isso é porque há uma cultura muito de posse, de que a criança é minha, né? O filho é meu. Não, a criança, o Estado tem deveres com relação à família, tá? Assim como também tem direitos, né? O Estado, através do juiz, do Ministério Público, podem obrigar, digamos assim, essa mãe a deixar o filho com o pai. Só que isso através de um processo muito doloroso, né? Caro, estressante. No processo pode haver erros. Tá? Alguém perguntou aqui, quando a visita não acontece por opção do pai não querer visitar, o que significa? Isso significa omissão. Tá? É gravíssimo, tá? E muito comum. Tá? É muito comum um pai, os pais simplesmente não, além de não visitar, de Não, não conviver, claro, também não dá pensão nenhuma. E aí, para quem que fica todo o deixa a ônus? carga da mãe. Com a mulher. E as mulheres ficam muito, né? Porque sempre tem uma história, né? Por exemplo, Tem. essa sua cliente. Se uma assistente social, um psicólogo, for fazer uma entrevista com ela e com ele, provavelmente vão encontrar aí alguma questão relacional entre esse ex-casal que deu motivo a essa atitude dessa mãe. Como será que esse pai reage a essa negativa da mãe? Né? Será que é mesmo só porque ele tem uma namorada? Ah, ou tem alguma história a mais? Né? É o que ela diz, né? É, se é o que ela diz, é mais grave ainda, né? Porque ela admite, né? Porque o que acontece é que, historicamente, né, antigamente o divórcio era uma coisa que causava muito estigma, né? As famílias só se recompunham após o falecimento de algum dos dois, né? Antigamente as mulheres morriam muito de parto, até os anos 40, final dos anos 40, assim, as mulheres morriam muito de parto. E aí o homem ficava com aquelas crianças, recasava e ela tinha as crianças ganhavam uma madrasta. Madrasta esta que se tornava a mãe possível, né? Sim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, com o recasamento, a madrasta
ela é ela é uma pessoa a mais nesse jogo parental. Ela vai aportar mais coisas interessantes para essa Ela criança. não vem para substituir a mãe. Ela não substitui a mãe. Ela é alguém que vai, muito pelo contrário, querer ser Vai agregar. muito. É mais uma pessoa para cuidar daquela criança. É mais uma pessoa para cuidar. Então, tem crianças, né, quando tudo funciona bem na família, tem crianças que chamam os pais da madrasta de vó, ganham presentes, ganham, sabe? É mais. Fica assim, a Maria Rita Kell chama isso de. Dá até um nome bem interessante, a família tentacular. Né? Essa família que ela vai. Porque a família se nuclearizou num determinado momento, se fechou muito em si. Com o divórcio e as novas formas de. A família mudou, ela se tornou uma família mais comunitária. Ela está falando aqui, Maria Luísa. É bom saber, a família do pai da minha filha não a procura, nem o pai, nem a avó, nem ninguém. O que ela pode fazer nesse caso? Olha, legalmente, ela pode entrar com uma ação, né, exigindo que ele visite. Mas o ideal seria que ela pudesse procurar alguém, uma pessoa que fosse. Que mediasse isso, né, para entender por que razão. Né, porque ele tem dever. Agora, se entrar no processo judicial, além de todas as dificuldades do processo judicial, é constrangedor você ter que obrigar um pai a ver um filho. Né? É muito constrangedor. Mas aí também nascem os processos mais tarde de abandono afetivo, né? Exatamente. Agora, ação de alimentos, isso aí é dever, é direito da criança. Tá? Como diz a Bruna aqui, ninguém é obrigado a dar amor. Amor, não. Não é obrigado a dar amor, mas é obrigado a dar assistência, é outra coisa. Não precisa de amor. Se ninguém é obrigado, mas de dar uma assistência à criança, ele é obrigado. Mas é muito constrangedor você ter que ajuizar uma ação de obrigação de fazer, que é o que chama tecnicamente, para um pai ter que cumprir o seu dever. Agora, muitas vezes a mãe entra com uma ação de alimentos, e aí, como ele tem que pagar alimentos, então ele acaba querendo visitar. Mas isso eu vou te dizer, o homem dizer, o pai dizer, eu não quero, eu já ouvi isso algumas vezes, mas muito raras. Geralmente tem aquela omissão, marca e não vai, que é muito chato isso, é muito triste para uma criança. A criança fica ansiosa para que o pai chegue e ele não chega nunca, eu já vi isso. Pois é. E a criança sempre vai achar, principalmente crianças em idade muito pequena, que é ela que está que ela fez alguma coisa. O que eu fiz? Ela é culpada, né? Todas as crianças têm o pai, e eu não, eu tenho meu pai, que é um pai que é um pai omisso. Isso acontece muito. Isso aí é uma coisa que eu acho que como a Bruna, mas a assistência material ele tem que dar. Ele que arranja. Eu acho que pensão alimentícia, nem que seja, não, mas é muito pouco. Não. É pouco, mas é criança, é direito da criança. É direito da criança. É o que ele pode dar, né? O juiz vai arbitrar lá, mas nem que seja R$100, mas é simbólico. E não pode abrir mão. Como? Só procuram quando o processo chegou, só procuraram quando o processo chegou. Aí eles demonstram interesse. Pois é, aí demonstra interesse. Por isso que tem que entrar com uma ação
de alimentos e vai ter uma audiência na ação de alimentos. Na própria ação de alimentos, o advogado pode dizer isso e ele vai levar um passa fora do Ministério Público na audiência. Por que você não vê seu filho? Vai passar uma vergonha. Sim. Maria Luísa, e quando o pai vê a criança, mas toda vez que esse pai pega a criança, ele começa a falar mal da mãe? Isso seria um ato de alienação parental. O que fazer nesse caso? Né? Tem aquele pai que quando pega a criança fica falando que a mãe não presta, que a mãe é vagabunda, né, que ele paga a pensão, mas a mãe vai para o salão fazer unha. Não, isso aí é ótimo. Né? Que a mãe dele tem que morrer. Como se age nesse caso? Isso é o chamado ato de alienação parental. Tá? Isso é desqualificar a mãe, isso é um desrespeito à criança, isso é um tipo de abuso contra a criança, porque a criança ama a mãe e ama o pai. Se ela vê o pai falar da mãe, ela vai ficar extremamente dividida. A própria identidade dela vai ficar uma coisa, sabe? Ela vai, mas é uma pessoa que ela ama, é a pessoa que cuida dela. Né? Tem crianças maiorzinhas que elas falam: eu não quero que você fale da minha mãe. Eu não admito que você fale da minha mãe. E tem crianças que passam a não querer ir para a casa do pai, para não ouvir também. Tá? Então, eu acho que tem toda uma mudança de cultura. Eu acho que a lei, inclusive, de alienação parental, ela está sendo altamente questionada. Viu? Pelo fato de que ela acaba por criminalizar, digamos assim, não criminalizar porque não é crime a alienação parental, mas ela acaba colocando as mulheres numa situação de muito constrangimento, porque às vezes é o próprio pai que também faz coisas indesejáveis com a criança, e a criança não quer ir porque ela não quer ouvir falar da mãe dela. E essa questão da madrasta também, quando o pai arranja uma namorada, não sei o quê, ou quando a mãe, porque isso tem que ser tratado com muita delicadeza. Porque a criança, nenhuma criança quer que seus pais se separem. 100%, se você perguntar, ela, não, era muito melhor quando meus pais estavam juntos. Ela não gosta mesmo disso. Então, a entrada desse terceiro, né, é sinal de quê? De que o divórcio veio para ficar, né? De que não vai ter mais aquela família em volta da mesa, fazendo aquelas, enfim, aquele aconchego, né? Aquela família rompeu. É o momento da divisão, né? O momento em que a criança realiza que a família dela é dividida. Então, é preciso muita sensibilidade de ambas as partes para que ele entenda que o casamento acabou, né? O pai e a mãe, mas o pai e a mãe continuam sendo pai e mãe. Como também, no caso, essa sua cliente. Ele não é mais meu marido, mas ele é o filho dos meus pais. Inclusive, ele tem direito à convivência com os enteados. Por quê? Ele tem um vínculo socioafetivo. Pois é. Isso tudo já foi falado, né? E foi o que eu falei para ela. Eu falei, eu não atuo no serviço social, mas eu sei porque eu estudei. E você vai acabar provocando que esse pai vá entrar na justiça e as crianças não precisam passar por isso. A gente tem que conversar. É muito desgastante. Demais. Inclusive para a criança que já é ouvida. Às vezes as crianças são até ouvidas em juízo.
É muito desgastante. E ele não entrou com ação? Ainda não, está esperando acabar a pandemia. E não vê mesmo de Não, jeito nenhum. não vê. Ele está esperando acabar a pandemia. Vamos ver o que vai acontecer. A Gia está falando aqui, o pai da minha filha faz isso, quando esporadicamente a visita ainda fala mal de mim. Eu estou aqui também com outro caso de um adolescente que foi para a casa do pai, né? E o pai começou a falar muito mal da mãe. E ele voltou para a casa da mãe, chorando. A mãe foi perguntar, ele acabou se abrindo, falou tudo, né? O que o pai tinha dito, coisas horrorosas sobre a mãe. E aí o que ele fez? Ele bloqueou o pai no telefone celular e falou: "Eu não quero mais ver meu pai, eu não vou mais para a casa do meu pai", e bloqueou o pai. Pois é. E quem vai É, ser acusada de alienação parental? A mãe. a mãe, pois Quando, é. na verdade, quem provocou a situação foi o pai. E aí Né? esse pai ligava para a mãe e falava: "Ó, seu pai quer falar com você, eu não quero falar com meu pai". Mas ele falava com os tios paternos, né? Com os tios, com os avós, ele falava. Então, no grupo de família paterna, né? Ele estava conversando no grupo de família paterna, estava todo mundo ali, os primos, a avó, enfim, toda a família paterna. Quando o pai entrava, ele saía. Ele não queria nenhum contato com o pai. E essa mãe, ela teve um trabalhão que foi muito lindo, né? De olhar para o filho e falar: "Filho, a mamãe é isso? Não, você não é nada disso. Então você precisa ajudar o seu pai. Seu pai está com problema. Seu Mas pai está falando ela isso?" teve muita sabedoria, né? Teve. Porque Teve. Seu pai fala isso da mãe é porque seu pai está com problema. Então ele está precisando de ajuda. é, Desbloquear o seu pai. Seu pai está precisando de amor, ele quer sua atenção, entendeu? E é, ela fez esse trabalho com ele, né? E chegou um ponto também que ela falou para ele, falou: "Olha, se seu pai entra com processo, eu vou ser acusada de estar exatamente. pedindo você de falar com ele, mas sou eu que não quero falar com ele". Mas não é isso que ele vai dizer na justiça. Exatamente. É E aí muito a cabeça complicado. dessa criança fica um horror. Pois é. E esse pai que fala mal, essa mãe que fala mal, isso aí é uma forma de manter o vínculo, né? Porque se você briga com uma pessoa ou fala mal, você está, de certo modo, mantendo, você tem um certo afeto por ela, um afeto Exatamente. Na negativo, mas realidade, eu me conformo de você não estar comigo. exatamente. Se está falando mal, é porque tem alguma coisa aí que alguma expectativa, ele não aceitou a separação, né? Aqui, Lucilene está falando que atende um caso em que o pai impede a criança de ver a mãe. Ele tem a guarda unilateral. Sim, isso acontece. E no caso em que é o pai que impede, é muito mais poderoso, porque a gente vive numa sociedade com traços ainda muito patriarcais. Eu sei que a Lucilene do Espírito Santo, colega muito querida, pois é o que a gente lida cotidianamente. Quando é o pai, é muito mais complicado. E provavelmente o nome disso é ressentimento, né? É uma separação que ele não aceitou, né? É uma separação que foi muito dura para ele e ele não aceitou e está descontando na criança, está mandando recado, né? E como que a gente pode defender essa criança disso? Como é que a gente pode proteger, né? Defender, né? Proteger essa criança dessa alienação parental. Como é muito difícil, Thelma, não existe uma resposta, é, uma resposta só, né? Eu acho que é uma arena muito delicada, né? Como eu te disse, a separação é uma separação litigiosa, é algo muito que deixa muito ressentimento, né? E a criança ela se torna o
refém desse ressentimento. Tá? É preciso que as pessoas sejam capazes, quer dizer, que tenham profissionais, proteger a criança é, ela ter, os pais, os adultos, né, terem acesso a profissionais que vão ajudá-lo a compreender que eles estão sendo pais que estão abusando do seu direito, né? Que estão passando dos limites. Né? Isso aí seria o cuidado, né? O cuidado, aquilo que seria o cuidado, né? Ele é um abuso do cuidado. Tá? Ele é uma forma abusiva de cuidar. É meu, é o sentimento de posse. Né? A gente vive numa sociedade onde a criança, onde os filhos, né? Eles são uma gratificação narcísica muito grande para os pais, né? Para o pai e para a mãe. Né? É meu filho. E a sociedade também reitera muito isso. Né? Os filhos são até mais, o filho é da mãe. Né? A gente vê as expectativas das classes médias altas, né? A preocupação dos pais e das mães. Agora a moda é escola bilíngue. Todos os filhos têm que, as classes médias altas têm que trabalhar, tem que estudar em escola bilíngue. Como se tudo bem, nada contra a escola bilíngue, mas os padrões de exigência da sociedade com os pais também de criar crianças super inteligentes, super poderosas, que sejam hábeis nos esportes, que sejam super inteligentes. É uma sociedade competitiva. É quase que um troféu de exibição, né? Exatamente. É meu. Né? E é quase um troféu de exibindo. Para mim, assim, um exemplo dessa coisificação da criança, né, são os concursos de Miss infantil. Gente, aquilo ali, além de ser uma coisa cafona, tá, é uma tortura para as crianças. As crianças Miss. Isso é coisa de americano, claro. Né? A adultização da criança, né? Além de ensinar elas a competir de uma maneira horrorosa entre elas. Pequenas misses, né? É um negócio assim, sabe? E as mães, elas são as mães e os pais. Você vê mais mães, né? Nesses concursos. Eu de vez em quando vejo assim esses programas por pura curiosidade mesmo, porque é muito, além de ser uma coisa muito cafona, é muito perversa mesmo para uma criança. A criança nem sabe direito porque que está ali, entendeu? É horrível. É uma Parece exposição absurda. parece assim um pequeno monstrinho, tadinho, uma coisa assim muito, muito triste mesmo. Deveria ser proibido. Uma coisa, tem alguns sinais que a gente possa identificar que aquela criança esteja passando por alienação parental? Sim, por exemplo, essa criança que não queria ver o pai, ela estava. Oi, tá travando? Essa criança que não queria ver o pai, um processo de alienação que ele mesmo provocou. Por isso que não é uma coisa assim dizer que de vitimar também. Como você diz, esse caso, o pai fala mal da mãe, o menino não quer ir ouvir falar mal da mãe. E aí ele vai à justiça e vai acusar quem de alienação parental? A mãe. Mas aí a criança vai ser ouvida e vai entender que não é alienação parental. É preciso que o pai aprenda, né, a conviver com esse filho, apesar das dores que a separação causaram, apesar dele não ser mais o marido daquela mãe.
né? Para isso tem o projeto Bem Me Quer lá no tribunal, né, que a gente encaminha quando tem esses processos de alienação parental, em que a mãe, os pais passam por assistem palestras, são orientados, reuniões de grupo, sabe? Acho que é uma mudança na cultura que deve ser feita. Como está funcionando tudo isso agora em tempos de pandemia? Olha, o projeto Bem Me Quer, eu não sei como é que está acontecendo, se está acontecendo virtualmente, mas a pandemia, ela aguçou demais os litígios de família. Tá? Porque o que acontece? Logo no início da pandemia, o CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança, emitiu uma nota, tá? Sobre sobre essa questão, né? Sugerindo que os juízes que nos casos de guarda compartilhada, que os juízes privilegiassem o contato da criança com o outro genitor, porque na guarda compartilhada não quer dizer que a criança tenha duas casas. Na guarda compartilhada, geralmente, a criança tem uma residência, né? Travou. E o outro... agora voltou. E o outro com quem ela não reside, ele tem direito de decidir sobre a vida da criança e ter uma convivência bastante ampla. Acontece que aí, com a pandemia, ficou complicado essa circulação da criança. Então, o CONANDA emitiu uma nota, né, sugerindo que a convivência se desse virtualmente. Tá? Que eu acho que a convivência, quer dizer, uma criança, a menos que seja uma criança muito pequena, mas as crianças hoje elas já nascem imersas no mundo virtual. Para a criança, estar com alguém virtualmente é muito mais, é muito diferente. Uma vez uma juíza mandou eu fazer eu acompanhar uma visita do pai, um encontro do pai, o pai na Alemanha, a criança aqui, para ver como é que se dava. Era uma criança de uns 8, 9 anos, assim. O pai lá na Alemanha, a criança aqui. Eles, na época, era Skype, né? Agora a gente já tem muito mais aplicativos e tal. E a criança, ela não ficava em frente à tela do computador com o pai. Não. Ela interagia com ele como se ele estivesse ali. Ela fazia um desenho, mostrava, olha o que eu fiz. Ela dançava para ele, ela cantava. Eles brincaram ali, sabe? Então, eu acho que a convivência, no caso se o pai está com Covid, como é que vai fazer? Vai ser virtual. Sim, né? Sim. Que é uma suplência. O virtual é suplência. A gente está aqui por suplência. Né? A gente preferia estar juntos numa sala, conversando e tal, mas a gente está por suplência. Família social é físico. É o possível, né? É o regime do possível. Né? Então, é uma coisa muito delicada. Né? Não há regras, não há perguntas, assim, não há respostas positivas, assim, é isso, é aquilo. Há possibilidades, né, de se construir uma cultura de compartilhamento mesmo, de saber que a criança ela não é do pai, ela não é da mãe, a criança pertence à sociedade. Né? E se não tem pai nem mãe? E não tem avós? Né? E se acontece uma tragédia? E se... Fica só a criança, né? Fica só a criança. A criança vai ter que ir para um abrigo, e aí é o Estado. Tá?
Então, e o abrigo, os abrigos devem ser lugares melhores também. O Estado tem um dever de prover abrigos que não sejam masmorras, lugares de deixar as crianças lá. E, aliás, os abrigos já melhorou bastante, já melhoraram bastante. Tá? Já não são mais o que eram antigamente. Os abrigos são menores, nem chamam mais abrigos, são instituições de acolhimento, né? Antigamente chamava orfanato, depois passou a abrigo, agora instituição de acolhimento. Ah, mas não muda nada, só muda o nome. Não, mudar o nome é importante, sim, porque mudar o nome é mudar a representação social daquele lugar. Ele não é um simples abrigo, ele é uma instituição que vai acolher aquela criança em um determinado momento. Né? Isso acontece e não é só. Assim, eu já vi muitas queixas de pessoas. Eu conheço muita gente da área da diplomacia, por questões assim familiares. E eu já vi muitos filhos de diplomatas que, para a gente, assim, vida maravilhosa, né? Só no glamour, fala várias línguas e não sei o quê. Olha, todos reclamam muito. Reclamam de mudar de país, perder os amigos, porque as crianças. Eles não criam raízes. E elas querem estar do lado de criança. Eles não criam raízes. Maria Luísa, temos 7 minutos. Infelizmente, é muito rápido. Foi ótimo. E olha, eu estou vendo tanta gente aqui. Estou vendo pessoal lá de Caxias, tá? Porque eu quero falar eu quero falar rapidinho do curso que eu estou lançando, é um curso muito bom, junto com a Camila Fernandes, a Helenilda, que é do Tribunal de Justiça, a professora Inês Alegria, do Direito da PUC, e a professora Cláudia Freitas. Né? Nós formamos um time para dar um curso de aperfeiçoamento, de extensão sobre essa questão das abordagens com crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social. Vulnerabilidade social não é pobreza. Vulnerabilidade social é sempre que uma criança está numa situação de desconforto. Tá? Essa criança, por exemplo, aí que vai visitar o pai e o pai fala mal, é uma situação de vulnerabilidade, sim. Sim. Uma criança que está vulnerável. Então, esse curso, quem quiser, tá no meu Instagram, que é Valente7010, tá? E visitem lá, entrem no site lá do CCE, da PUC, abordagens com famílias e crianças em situação de vulnerabilidade social. Quando será o curso? Hein? Quando vai ser o curso? Vai começar dia 22, as matrículas são até o dia 16, e as inscrições estão abertas ainda tem vaga, e vai ser toda terça-feira à noite, online, claro, porque agora tudo é assim. Né? Então, estou muito feliz de ver aqui amigos, pessoas que eu não contava nem de estar aqui, gente de fora do Rio. A Malena entrou, o Paulo, meu amigo, advogado, muito querido, enfim. Só gente do bem, só diretoria. Muito bom. Cláudia Freitas acabou de entrar, também é da turma do curso, do corpo docente desse curso, sobre abordagens com crianças e famílias,
que nós montamos com todo carinho. Vamos falar de cuidado, vamos falar de gênero, vamos falar do papel do Estado, vamos falar de alienação parental, vamos falar de avaliações, né? Das Quanto tempo de avaliações. curso? Hein? Qual é a duração do curso? São 45 horas. Ele vai de setembro até dezembro, toda terça-feira. Ótimo. Tá bom? Gente, se inscrevam, né? Eu vou pedir para você me passar também essa divulgação, Tá. porque a proposta dessas lives do Cuidar também é para a gente criar uma rede. Ai, ótimo. Então, eu estou chamando pessoas que eu gosto do trabalho, que eu confio no trabalho, que tem um trabalho bacana, e é para criar mesmo uma rede e um ir divulgando o trabalho do outro. Então, eu vou pedir para você me passar a divulgação para eu poder compartilhar também na página do Instituto, tá? Gente, faltam 5 minutos. Se vocês ainda tiverem alguma perguntinha, por favor, façam rapidinho a pergunta, para a Maria Luísa ter tempo de responder. Mas eu já quero agradecer muito, Maria Luísa, por você ter aceito o meu convite. Estou realmente muito feliz com a sua presença aqui, né? Como eu falei, toda quarta-feira nós temos essa live do Cuidar. Semana que vem nós vamos ter a Marileide falando sobre mãe de adolescente autista. Então vai ser uma live também onde nós vamos aprender muito. Eu tenho aprendido muito, muito. Ah, eu imagino, eu imagino. Eu também tenho aprendido muito nessas lives, que eu gosto de assistir as lives assim menores, porque, por exemplo, uma live que tem 500 mil pessoas, live do Caetano Veloso, com todo respeito, mas tem muita gente já para assistir o Caetano Veloso. Vamos assistir os amigos, né? Eu vi aqui o Juan Teles, meu ex-aluno lá da PUC, que agora é psicólogo. Nossa, eu estou vendo Malena, tá muito legal mesmo. E hoje já é minha segunda live, viu? Delícia. Pedir o telefone de contato. Tá bom, eu posso falar, então? Pode. 997 997 64 64 7634. 634. Prontinho. Vou escrever aqui. Eu acho que escrever, né? 997 64 7634. Isso. Gente, muito obrigada. Tá, eu estou à disposição para o que vocês precisarem, tá? Foi muito, muito prazeroso mesmo estar aqui com vocês. Foi uma conversa leve, agradável, de ver assim tanta gente bacana aqui a nos prestigiar. Eu amei também, amei essa E eu só postei no Instagram hoje. Muito bom, né? Muito bom, muito bom. Gratidão por todo mundo. Semana que vem teremos de novo a live Cuidar, às 20h30, na próxima quarta-feira, com a Marileide falando sobre mãe de autista. Vai ser uma live onde nós vamos aprender muito. Eu tenho 2 netos autistas. Então, vai ser muito legal, porque eu já vou aprender como lidar na fase de adolescência deles, que eles ainda são crianças. Não, é muito interessante. Essa questão do autismo ganhou muita visibilidade, né, agora. Sim. Muito, muito interessante. E amanhã, 22h, nós teremos a live sobre sexo e sexualidade, que é uma live aberta, onde todo mundo pode participar. Pode participar pedindo para entrar, e aí conversa comigo aqui, ou eu convido alguém para entrar, eu pesco alguém, falo, vem conversar comigo. Então as pessoas vão conversando pelo chat, vão fazendo perguntas, eu vou responder. Que legal. Né? Teve uma live que nós fizemos quase que inteira sobre pompoarismo, eu dei várias dicas sobre pompoarismo, tanto feminino quanto masculino. Já ensinei a fazer massagem, já ensinei. Já falei sobre vaginismo, sobre anorgasmia, orgasmo seco masculino. Então, toda live a gente está falando sobre um tema diferente nessa live sobre
Adorei estar aqui com vocês, viu, Thelma? Muito obrigada mesmo pelo convite. Adorei estar aqui com vocês, tá? Gratidão por ter aceito. Ai, gratidão é toda minha. Então, gratidão a todos os nossos amigos que estão aqui, né? Minhas colegas de turma da PUC Rio.